Cara, a tela aqui. Tarde. Vocês estão bem? Tarde. Bem. Estamos bem. Estamos Tá bom. ótimos. Olha o negócio do Boticário aqui, que é melhor. Minha imagem melhorou para vocês? Melhorou. Sim. Tá bom. Obrigada. Aí, Thaís. A Thaís chegou aí. Thaís. Ninguém Ah, eles não conseguem falar com a gente, eles só ouvem. consegue, né? Não consegue, né? É. Mas a franqueada dela falou que ela só vai falar bem. Ela te mandou no chat aí tudo bem, ô Eric. Ó, quem tá cuidando da Ana sou eu aqui, já tô com essa tarefa, hein? Ai, Boa. tá ótimo. Eu tô me sentindo muito protegida. Ela fala. Ô, Vamos lá? Eu dei uma sorte hoje que você não tem noção. O presidente do Boticário está fazendo uma live em outro lugar. verdade. Pois No mesmo é, horário, então, você tá concorrendo com ele? Tá concorrendo com ele, Eric? Não, ainda graças a Deus que o pessoal vai para lá, viu? Até parece que a gente gosta. A gente gosta. Então vamos. Vamos lá? Simone, vamos lá, Simone, vamos lá. Então tá ótimo. Então, boa tarde mais uma vez a todos vocês. Eu sou Simone Pestana, gerente da área de educação da ABF e serei a facilitadora junto com vocês nesta sessão. Para a gente começar, eu quero fazer alguns principais combinados com vocês. Quais são eles? O primeiro combinado é que nós informamos que a sessão será gravada e ela poderá ser disponibilizada posteriormente nos nossos canais oficiais da ABF. Eu informo também que perguntas serão respondidas após a apresentação dos nossos convidados. Então, para nossa melhor organização, a nossa comunicação vai ocorrer sempre via chat. Para isso, eu peço que vocês utilicem dois principais códigos. Quais são eles? O primeiro é a hashtag pergunta. Se você deseja encaminhar uma pergunta aos nossos convidados, registre no chat para mim, por favor, hashtag pergunta e logo em seguida a sua pergunta. Caso você tenha alguma boa prática, alguma consideração que queira compartilhar, as contribuições são sempre muito bem-vindas. Neste caso, eu peço que você registre para mim, por favor, hashtag contribuição. Eu lembro que todas as perguntas serão atendidas por ordem de recebimento e, em razão do nosso tempo da sessão, poderão ser limitadas. Perfeito? Para dar as boas-vindas a vocês, eu quero convidar a nossa diretora de Educação e Inteligência de Mercado, Ângela Mantoni. Por favor. Olá, tudo bem? Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. A gente tem dito, né, que todas as nossas mesas elas têm sido muito produtivas, com uma troca de experiência enorme, troca de informações. Então, certamente, essa versão de mesas redondas virtuais ela veio para ficar. E essa é uma, né, entre as diversas ações que a BF tem desenvolvido e implementado com bastante agilidade nesse momento. A associação está trabalhando nas mais diversas frentes, então, além das mesas redondas, nós estamos no ar com a campanha hashtag Franquias Juntas por Todos. Então, nós pedimos que vocês se engajem, né, se envolvam, divulguem nas suas redes sociais também para fazer essa hashtag viralizar, né? Hashtag Franquias Juntas por Todos. A ABF também está enviando constantemente comunicações para todos os associados sobre as iniciativas, né, e orientações que a associação tem feito nesse momento para enfrentar a crise. Então, com esse QR Code que está aqui na tela, vocês podem baixar todos esses comunicados e eu peço também que passem a acompanhar sempre as atualizações através do nosso site. Nós também estamos com webinars da BF, que acontece toda terça-feira às 17 horas. Estão recebendo empresários, convidados de diversos setores para compartilhar as estratégias adotadas nesse período e também para discutir insights para o futuro. Então, para quem não pôde ver os debates que nós já tivemos, o conteúdo está disponível no nosso canal do YouTube. E aí, toda terça-feira às 17, basta acessar o canal e participar ao vivo. Então, amanhã, dia 21 de abril, às 17 horas, a gente vai ter
um bate-papo muito bacana sobre o futuro das empresas e o novo normal com esses super convidados que vocês estão vendo aí. Bom, e agora um último recado e bastante importante, e aí a gente tem um vídeo do André, do nosso presidente André Friedheim da BF, para passar esse recado. Acho que a Simone vai colocar aí para a gente. Bom dia, BF, tudo bem? Desde o início da crise, todos vocês sabem, nós estamos trabalhando com afinco junto a todas as esferas governamentais, junto ao sistema financeiro e também à indústria de shopping centers. Nas nossas interações semanais com o Ministério da Economia, nos foi pedido que levantássemos com a nossa comunidade todos os impactos e todos os problemas que a gente tem sofrido com a Covid-19. Preparamos uma pesquisa curta, confidencial, mas que é de extrema importância que todos respondam para que possa subsidiar os nossos pleitos junto ao governo e ao Ministério da Economia. Conto com o foco de todos vocês para que a gente tenha essas pesquisas respondidas o mais breve possível. A nossa ideia é buscar soluções factíveis e aplicáveis para as redes de franquia, para os franqueadores e para todos os franqueados. Conto com todos vocês e muito obrigado. Um forte abraço. Legal, então o recado do André, essa pesquisa, essa consulta, ela é muito importante, né? Ela é sigilosa, é confidencial. E nosso prazo é até quinta-feira agora, dia 23/4, para ter, né, toda essa coleta de dados para que a gente possa fazer a consolidação. Então, eu peço que vocês já capturem esse QR Code que está aí na tela, por favor, todo mundo capturando. E assim que acabar essa nossa sessão, eu peço a todos os franqueados e franqueadores presentes que respondam à pesquisa. Ela é muito importante para o nosso setor. Bem, agora a gente vai iniciar a nossa 22ª rodada de mesas virtuais. Já estamos na 22ª. E nessa tarde a gente vai falar sobre as estratégias para vender durante a quarentena, os planos de ação para retomada. Então, uma série de pontos de vista e de experiências vão ser compartilhadas aqui. Eu gostaria de deixar absolutamente claro que as posições colocadas aqui não são posições da ABF. Nós vamos conversar, debater, e esse é sempre o objetivo, realmente, compartilhar informações. E, claro, a decisão de como agir é sempre de cada um. Então, para iniciar o nosso bate-papo, eu dou as boas-vindas e agradeço muito a presença e a disponibilidade de todos, principalmente dos nossos coordenadores. Então, sejam muito bem-vindos, Alberto, diretor de franqueados da ABF, multifranqueado, Diogo do Santander, a Ana Paula da Não Mais Pelo, Eric do Boticário, Quincy Berenice Sanglés, e a Tânia Zanin, da Zanin Advogados. Então, desejo uma ótima sessão de mesa para todos nós. Devolvo para você agora, né, Sim? Isso, agora eu peço ao Alberto. Alberto, por gentileza, suas considerações iniciais. Ok. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Simone e Ângela, pela organização da nossa terceira mesa redonda virtual de franqueados direcionados aos franqueados, né, com soluções aí para os franqueados e franqueadores com suas redes. Para contar um pouco para vocês a evolução dos temas, nós a primeira mesa redonda nós tínhamos poucas respostas, então trouxemos muitos multifranqueados discutindo sobre o que fazer, o que estavam pensando em fazer. A segunda mesa redonda nós falamos já sobre, foi a semana passada, 30 dias já de crise do Covid e o que estavam fazendo. E agora, nessa semana, nós temos aí o privilégio de ter a Ana Paula, o Eric, o Diogo e a Tânia falando aí dos próximos passos, né? Nós temos aí cases cases de sucesso de como vender, como fizemos as alterações de vendas durante as lojas fechadas e o plano eu vou falar para vocês, o primeiro é o Eric aqui, que foi meu mentor na BF, e colegas, né, e amigos como a Tânia, o Diogo e a Ana Paula eu estou conhecendo hoje. Infelizmente, a Rosângela, que é uma franqueada da Cacau Show, ela estava planejado, tudo organizado a participação dela, mas ela teve um problema de saúde, o pai dela está internado, então infelizmente ela não vai participar conosco e com certeza a gente torce para que ele esteja melhor
Fique bem e numa próxima oportunidade convidaremos a Rosângela para falar de Cacau Show, tá bom? Uma ótima sessão, uma ótima mesa virtual para todos. Muito obrigada, Alberto. E para a gente começar, eu gostaria agora de convidar a Ana Paula, da Não Mais Pelo, para compartilhar conosco, né? Oi, Simone, você ficou muda. Só libera o seu microfone, por gentileza, Ana Paula. Pronto, boa tarde, tudo bem? Bom, gente, eu vou me apresentar. Meu nome é Ana Paula, eu sou franqueada da Não Mais Pelo, São Paulo, tenho 2 unidades aqui no estado de São Paulo. E hoje nós trabalhamos com um perfil de atendimento, nós vendemos serviço, né? Então, nós temos os atendimentos em loja, são individualizados, nós trabalhamos com IPL, que é a luz intensa pulsada. A Não Mais Pelo é uma franquia espanhola, ela está no Brasil há 10 anos. E nós temos esse tratamento com fotodepilação. Como nós trabalhamos fora da crise, né? Nós temos atendimento individualizado, onde os clientes agendam e vão fazer uma sessão de depilação conosco nas lojas. Então, é um atendimento bem individualizado mesmo, já era assim, vai seguir assim. Então, isso traz muitas vantagens para o nosso mercado, porque a gente trabalha com muita segurança em relação a tudo. Em meio a isso tudo, a gente teve que se reinventar um pouco, né? Um pouco não, muito. Então, como nós vendemos serviço, as nossas vendas online, elas começaram a acontecer, a gente já trabalhava com link, venda por link, e assim a gente continua, só que de um formato um pouquinho diferente. Então, eu, por exemplo, usei nas minhas lojas, por incrível que pareça, nós entramos em lockdown dia 20 de março, né? Então, do dia 20 de março ao dia 31 de março, surpreendentemente, eu tive o meu melhor faturamento do que antes desta data do lockdown. Então, eu comecei a me perguntar também o porquê que isso tudo estava acontecendo, uma vez que eu vendo serviço e não vendo produto, então as pessoas não recebem em casa nenhum benefício, né, assim, palpável. E aí eu vi que a gente tinha outros recursos. Como a gente sempre trabalhou de uma forma bem individualizada com o cliente e a gente sempre teve um contato muito próximo, eu me preocupei, juntamente à minha equipe, que está em home office, em mantermos essa relação cada vez mais próxima com o cliente. Então, isso foi através de rede social. Eu trabalhei muito no Instagram das minhas lojas, continuo trabalhando, divulgando não só oportunidades para o cliente, que já é nosso cliente. Então, por exemplo, a Mariazinha, que já faz tratamento com a gente, ela precisa nesse momento do quê? Ela já está conectada com a gente de alguma forma. Então, ela precisa de informação. Então, eu entendi que quanto mais os nossos clientes existentes tiverem informação e os nossos futuros clientes, aqueles que estão lá só olhando por enquanto, eles precisam de informação e eles precisam ser acolhidos de alguma forma. Contando com isso, eu comecei a tentar entender as necessidades de cada um, não só com aquilo que a gente vende, que é a fotodepilação. Nós somos excelentes nisso, óbvio. Só que a gente tem uma linha muito tênue entre, nesse momento, vender uma promoção, né, e parecer algo muito apelativo, e entre eu estou tentando te ajudar, né? Então, eu fiquei muito preocupada com isso, com os termos utilizados em relação a essas vendas, justamente para esse cliente não entender que seria algo apelativo para o momento, e sim com o intuito de ajudá-lo. Então, nós criamos algumas estratégias de oportunidade para o cliente. Então, juntamente com a franqueadora, óbvio, a Não Mais Pelo, ela deu um respaldo muito grande para a gente em relação a isso, o marketing com artes, e me deixou particularmente muito à vontade para eu fazer a divulgação da marca da forma como eu acredito que seja. Então, eu acredito que pessoas compram pessoas,
pessoas não compram produto, pessoas não compram serviço. Baseado nisso, eu coloquei a minha carinha no Instagram e falei, agora é a hora de perder a vergonha. E como eu tinha dito numa live que eu fiz com eles da franqueadora, eu falei, vergonha não paga a conta. E os boletos continuam chegando. Então, eu guardei essa vergonha numa gavetinha, botei a minha cara e fui para o Instagram. Não só Instagram, como também os status do WhatsApp fizeram muita diferença nesse momento. Porque tudo que eu posto no Instagram, eu replico no status do WhatsApp das lojas. Então, os meus clientes, eles visualizam isso. Então, eles estão recebendo informação o tempo todo, bem como resultados do nosso tratamento. Então, por exemplo, agora foi a hora da gente mostrar para eles que o nosso tratamento funciona de verdade, porque estamos sem ele, não estamos atendendo, estamos de portas fechadas, e os nossos resultados continuam aparecendo com os clientes sem pelo nesse momento e sem precisar ir até a loja para fazer. Então, eu peguei imagens de clientes que liberaram, que autorizaram, imagens minhas, com partes do corpo depiladas e lisinhas na quarentena. Então, eu promovi para eles essa ideia de autoestima, de liberdade, de cuidado. Então, e essa informação foi o que fez essa conexão com os meus clientes e com os leads, que a gente chama, que são essas pessoas que ainda não são clientes, mas que nesse momento, incrivelmente, se tornaram clientes comprando nossos pacotes através dos nossos leads. Então, o que eu acredito que nesse momento tenha sido um diferencial para as minhas lojas em especial, foi essa maneira de me comunicar com os clientes através de um meio simples, né? Uma fala simples, estar próximo a eles, mostrar para eles o quanto a gente está aqui também tentando ajudar de alguma forma. Então, a gente sempre usou a palavra oportunidade. Então, nós temos uma oportunidade para você que é nosso cliente, continuar sendo nosso cliente, com valores incríveis nesse momento, para você dar continuidade. Para você que ainda não é, você vai passar a ser nesse momento, porque tudo vai passar e você vai adquirir sua liberdade, sua autoestima, enfim. Então, nesse momento foi isso que conectou todo mundo, foi essa comunicação. Eu acho que a nossa arma agora é isso, é trazer o cliente para perto da gente com muita informação. Perfeito, Paula. Mais alguma consideração, por favor? Não, então, para esse momento é isso que eu tenho para dizer, é isso que eu tô buscando cada vez mais. Eu estou estudando muito. Tô me reinventando, eu vou dizer que a cada hora do dia vem um insight novo que eu devo fazer para continuar me aproximando das pessoas. Então, eu acho que nesse momento, para todo mundo, tanto que vende serviço quanto produto, eu acho que o momento é você se conectar com as pessoas de alguma maneira. Nós estamos distantes, nós não temos o toque, não temos o cafezinho que a gente serve na loja. Eu falo que qualquer dia eu ainda vou à falência de tanto café, porque eu convido meus clientes para tomar café, eu não convido os meus clientes para fazer depilação. Então, isso é uma forma de aproximar. E nesse momento eu não posso nem convidar para o café. Então, de repente, eu posto uma foto de café e convido para informações. Então, eu acho que essa é a minha arma do momento. Tá dando muito certo, graças a Deus deu muito certo. Eu vendi bem no final de março. E, de novo, eu não vendo um produto que a pessoa recebe em casa. Então, não é palpável. Então, como eu vou fazer isso? Eu tenho que fazer mágica, né? Mas eu vendo liberdade, autoestima, amor próprio. Então, eu acho que é nesse link que eu estou conectando os meus clientes nesse momento. Perfeito, Ana Paula, muito obrigada por todas as suas contribuições, boas práticas, por dividir tudo isso conosco. Agora eu quero convidar o Eric. Eric, por gentileza, conta um pouquinho para a gente, né, com relação às suas marcas, quais são as principais ações de vendas que você tem colocado em prática nesse momento e quais são os seus planos para a retomada, né? Quais são as principais ações? Por gentileza, Eric. Só libera para a gente o microfone, Eric, por favor. Olha só, tá ouvindo bem? Sim, perfeito. Primeiro, antes de mais nada, eu gostaria muito de agradecer o convite aí do Alberto
Eu acho que essa mesa redonda, ainda não entendi porque chama mesa redonda aí, que está tudo meio quadradinho aí, acho que tem que inovar no nome, né? Mas eu acho que o objetivo está muito legal. E eu confesso para você que eu nunca tive tanto acesso a tanto conteúdo em tão pouco tempo. Parece que a cada hora que passa, a gente tem uma informação nova, a gente tem um colega conversando, e eu acho que esse modelo, esse formato, ele deu muita oportunidade para nós franqueados, estou falando como franqueado, do Boticário, Quenis Berenice, Sunglass Hut, também a New Era. Eu tenho certeza do seguinte, eu não vim aqui muito para falar alguma verdade que tem que ser assim, assado. Eu acho que se a gente tivesse tido essa mesma conversa mais ou menos há um mês atrás, provavelmente seria totalmente diferente do que eu estou fazendo. Lá atrás a gente estava fazendo planejamento, colocando todo mundo de férias, enfim, foi exatamente o que eu fiz. E, de repente, a gente acabou, nesse meio tempo, acabou mudando todas as informações. Agora pode ser que a gente precisa mais pessoas para retomar. A gente não sabe exatamente a data que vai retomar, mas tudo indica que logo depois do dia 10, né, no dia 11, pela informação que eu fiz. Mas, enfim, eu acho que assim, o que está valendo muito é ação, né? Ação. Não adianta ficar reclamando do franqueador que está deixando de fazer isso, podia fazer aquilo. Eu acho que cabe a cada um de nós fazer algo para vender. Acho que só o fato da gente estar aqui trocando informações. Eu gosto muito de uma conversa aí que o André, presidente da ABF, fala, que é competition, que é cooperação com competição. Eu acho que aprendi muito com cada um de vocês aí, com Glauber, a Cristi, Mauro, Rodrigo, Sandro. Eu acho que o Alberto, propriamente o Alberto, tudo que estão fazendo e tudo que a gente pega de informação, para mim, está sendo bastante válido. Bom, a primeira coisa que a gente começou fazendo é ser transparente com a nossa equipe. Eu usei uma plataforma exatamente como a gente está fazendo aqui, para conversar com nossa equipe, para ser bastante transparente e falar assim, olha, eu não sei o que nós vamos fazer. Graças a Deus, eu faço parte de uma franquia muito, muito bem estruturada, que é o Boticário, que é o meu primeiro negócio, o negócio mais importante que eu tenho. E lá a gente tem uma retaguarda muitíssimo forte, que apesar de que não está perfeito os novos canais de venda, ele está feito, né? É muito melhor ter o feito do que o perfeito. E assim que começou, me pegou muito de surpresa, né? Porque eu estava com toda a minha equipe de férias, né? Foi uma decisão nossa de não demitir ninguém, colocar todo mundo de férias e, de repente, primeira ação da franqueadora foi vamos enviar um card via WhatsApp com código aí para desconto. Aí eu falei assim, e agora? O que eu faço, né? O pessoal está de férias, como é que eu vou pedir para o pessoal vender agora? Será que não tem problema? Será que tem problema? Como é que a gente vai pagar a comissão disso, né? E eu sei da importância que a nossa equipe tem e a dependência de que tem de receber esse pouco. Como é que vai ser essa retomada? Quem demorar para sair somente aguardar a retomada do varejo, eu acho que é capaz de ficar pelo caminho. Porque eu estou entendendo que o consumidor hoje, quando ele está sendo bem atendido nesse canal digital, esse novo modelo, né, que tudo mudou, se ele for bem atendido lá, ele realmente vai continuar comprando dessa forma. E a gente vai ter que realmente repensar nas nossas lojas
se elas vão ter esse mesmo potencial, né? Será que as lojas vão ter esse mesmo potencial no futuro? Será que a gente vai suportar ficar mantendo nossos custos dentro do shopping center? Será que não é a hora de repensar, eventualmente fechar a loja? Eu fiquei muito pensando nisso, inclusive dentro de outras marcas, né? Onde eu não faço parte do canal digital. Assim, vou dar um exemplo. Como é que eu vendo óculos, né? Na retomada, quem que vai comprar um óculos de sol? Quem que vai comprar um óculos de sol? Não está viajando, né? Provavelmente vai ser uma das últimas coisas que as pessoas vão se lembrar de fazer. E se eu não participo da venda desse canal, como é que vai ser no futuro? Então, assim, a gente não adianta ficar pensando só nisso e, assim, combinando com sócios, assim, vamos tentar vender do nosso jeito. Eu fiquei muito admirado aí com colegas aí, infelizmente a nossa colega da Cacau Show não está aí, mas eu tenho uma colega aí da Copenhagen, que não está aqui presente, mas ela contou uma história que foi muito bacana, que o Natal dela era agora, né, na Páscoa, ovo de Páscoa, e aí ela não tinha um canal já formatado de venda online da franquia, e ela saiu realmente fazendo post, né, e avisando todos os colegas para a gente comprar, que é a Roseli aí do Roseli Albuquerque, acho que todo mundo conhece. Então, assim, acho que a gente tem que fazer isso. Não adianta ficar esperando, botando culpa no terceiro, botando a culpa no governo. A gente tem que arregaçar a manga e tentar fazer a crise virar uma oportunidade. Eu também sou sócio de outras empresas de tecnologia, onde eu vejo muito espaço aí para tentar a gente evoluir para conseguir vender de alguma forma. Dentro do Boticário, tem umas 5 ou 6 formas novas de vender. A gente tem revendedora dentro a gente tem uma equipe de venda direta e a gente vende para essa revendedora e ela repassa isso para o cliente dela. Mas e como é que ela está na casa dela, né? Pode ser que ela também não está mais vendendo lá na recepção da empresa que ela está atendendo, né? Ela não está saindo. Hoje a gente está montando, logicamente não é fácil de um dia para o outro, mas tentando entregar na casa do cliente dela diretamente. Agora a gente está chegando no Dia das Mães e o Boticário, nós tivemos uma live hoje, né? É a segunda data mais importante do varejo para nós. É a segunda data. Se a gente não atender o cliente de alguma forma, a gente vai ficar pelo caminho. Então, nós vamos fazer, nós temos kit, a gente chamou metade da turma de volta, com um pouquinho de dor no coração, né? A gente não sabe se chama o pessoal de volta, se o pessoal fica melhor em casa. É difícil, né? Tomar à frente essa responsabilidade, mas chamar o pessoal porque a gente tem as mães aí para atender, né? A gente tem muita mãe aí que de alguma forma ou outra está fazendo mais pelos seus filhos hoje, está junto, está com os filhos em casa, e a gente considera muito essa data. E a gente está fazendo muitas ações. Estamos fazendo também ação de uma nova plataforma, que é o OmniChat, né? Vendendo via WhatsApp, onde o consumidor já consegue... Tá vendo? Eu já estou aqui vendendo para vocês, né? Mas, na verdade, hoje, se vocês quiserem comprar um produto do Boticário, tem todas as formas, a gente consegue. Não necessariamente Eric vai atender vocês, porque a gente tem um número grande de franqueados aí na cidade aí do Brasil, mas provavelmente qualquer cidade, em qualquer região, a gente consegue atender, mas tem vários canais que a gente consegue, o webchat, o e-commerce, o cupom desconto, enfim, a gente tem várias maneiras. E onde a gente não tem exatamente o mesmo apoio da franqueadora, a gente vai arregaçar a manga e criar mecanismos de oferecer esse produto para os nossos clientes. É mais ou menos isso. Eu acho que a gente tem que correr atrás, a gente tem que mudar nossos hábitos. O Brasil, e eu acho que o mundo inteiro,
vai realmente repensar todos os hábitos de consumo, suas reuniões, suas viagens, seus eventos. Eu acho que não vai ser o mais rico que vai perdurar, eu acho que vai ser aquele mais aberto à mudança e dos hábitos. Acho que vai ser um aprendizado para todos. Ângela, não estou falando na posição da franqueadora, estou falando na posição pessoal, também não na ABF. Com certeza deve ter muita coisa que amanhã eu posso mudar de opinião, mas por enquanto é isso. Tenho muito que agradecer a equipe aí que trabalha com a gente, porque realmente vestiram a camisa, estão ajudando muito. A gente depende muito dos nossos colaboradores. O que seria da gente, né? No escritório, em casa, a gente não consegue fazer muita coisa, a gente depende muito. Quem é franqueado sabe como não é fácil, né? É isso. Perfeito, Eric. Muito obrigada mais uma vez. Agora, em continuidade à nossa programação da sessão, eu quero convidar o Diogo. O Diogo vai conversar com a gente sobre linhas de crédito. Então, Diogo, por gentileza, com você, a sua palavra. Bem-vindo. Bem, pessoal, boa tarde. Queria agradecer aí ao Alberto e à ABF pelo convite. Eu falo que todos nós aqui estamos num momento muito delicado devido a essa pandemia. E do lado financeiro aqui também, confesso que não é tão simples, né? Só para vocês terem uma ideia, das 3.000 agências que o banco tem hoje, praticamente 40% estão fechadas, visto que a gente tem que prezar aí também pelos nossos colaboradores e mesmo assim não deixar de atender aí nossos clientes aí, vocês, uma boa parte que trabalham com o Santander e no mercado financeiro. E o que eu vou trazer aqui um pouco desse bate-papo é falar um pouco como o setor financeiro, e aí algumas linhas aqui, posso falar em nome até do setor financeiro, visto que elas são para a maioria dos bancos, e trazer também o que a gente está fazendo, quais são os pontos de atenção, como é que a gente olha aí melhores condições, para que a gente busque aí a linha correta no momento adequado para fortalecer caixa, para uma retomada aí na hora que a gente tiver aí essa possibilidade de abrir aí novamente as nossas lojas. Então vou falar um pouquinho disso e aí vocês vão perguntando aí no decorrer do nosso bate-papo. Mas ponto importante hoje, quando a gente fala de linhas de crédito, hoje uma linha de crédito que ela está muito fácil e ela ainda tem ótimas taxas é uma linha de antecipação de recebíveis. Acho que eu começaria falando dela, uma linha que você pode contratar diretamente através da sua maquininha ou através do seu banco. Linhas hoje com condições de taxas melhores e fáceis de contratar. O que eu falo, um ponto importante a gente nunca pode tomar a decisão de contratar uma linha de crédito quando o caixa já está no vermelho. A gente precisa fazer essa programação e fazer essa análise, esse planejamento para tomar a linha antes de fato do caixa estar vermelho, porque senão aí você vai tomar uma linha por emoção, uma linha até mesmo por desespero. Então acho que vale essa reflexão aqui. Linhas que a gente vem colocando hoje à disposição de franquias, eu acho que aqui especialmente aos nossos 450 marcas parceiras, giro franquias. E por que eu começo falando aqui no tema de linha de giro franquias? Porque um ponto importantíssimo que vale destacar a todos é olhar carência nesse momento quando for buscar uma linha de médio ou longo prazo. Visto que a gente tem essa expectativa de colocar aí as lojas, a retomada, por exemplo, aqui em São Paulo, a partir do dia 10 de maio, porém, se tivermos alguma mudança neste meio do caminho, pode ser que a gente tenha que ficar mais 10, 20 ou 30 dias fechados. Então, buscar uma linha hoje de médio e longo prazo, através de um capital de giro, é importantíssimo que essa linha tenha carência, para que você aí não se preocupe em pagar o banco neste momento. Então, começo falando aqui de giro franquias. Giro franquias hoje ele tem uma carência que pode chegar até 6 meses, com um prazo total de 48 vezes. Ok? E essa linha, ela traz diversas opções de garantia, desde o aval, até mesmo imóveis, automóveis, os próprios recebíveis. Uma linha também que é muito utilizada, e aí os bancos saíram falando aí junto com o governo, é o CAGiro Recebíveis.
que é uma linha que ela tem um prazo de carência de até 3 meses, com um prazo total de pagamento de 24 vezes. Eu acho que a grande estrela desse momento aqui de pandemia foi a linha da folha de pagamento. Acredito que todos tenham dúvidas sobre essa linha, uma linha que o governo tanto falou, que os bancos se uniram aí junto com o Tesouro, mais BNDES, para financiar até 2 folhas de pagamento. E aqui, eu acho que aqui vale uma reflexão muito forte, que é, se eu tenho uma empresa hoje, eu acho que essa aqui é uma linha importantíssima para ser contratada, porque ela tem um custo de R$ 3,75 ao ano. Ela não tem spread bancário, ela só tem um custo do CDI, da Selic. Então aqui vale uma reflexão, uma linha de uma grande oportunidade, porque além de ter esse custo de R$ 3,75 ao ano, essa linha ela tem até 6 meses de carência com um pagamento de até 3 anos, 36 meses. Então aqui vale ressaltar que essa linha ela tem 40 bilhões de reais de funding e ele é finito. Então o momento tem interesse na linha? Busque a linha já, contrate-a. E para quem vale essa linha? Aqui tem algumas ponderações, alguns pontos de atenção estabelecidos aí pelo Tesouro e governo, que é essa linha para empresas que faturam de R$ 370 mil até 10 milhões de reais ano, ok? Isso faturamento de 2019. Ela está limitada a 2 salários. Então, 2 salários mínimos aí, 2.090 líquido. Qual que é o grande ponto aqui? Diogo, a minha folha custa R$ 100 mil, por exemplo. O banco vai fazer a conta de todos os funcionários e vamos supor que, olhando esses 2 salários mínimos, essa conta chegou a R$ 60 mil. Você adere a essa linha de crédito e o banco faz o crédito diretamente dos funcionários no valor de R$ 60 mil e você precisa ter aí R$ 40 mil em dinheiro para fazer o crédito total da folha. E essa linha está disponível no Santander, Bradesco, Itaú, Caixa e Banco do Brasil. Outro ponto que vale ressaltar aqui é, se você já tem o seu banco, sua folha está lá, agora é o momento de eu ir para o Santander ou ir para outro banco? Não, contrate a linha no banco que você está, visto que a gente tem um valor finito aí desta linha, como eu falei há pouco. Ponto importante, tem que estar adimplente com o INSS, ok? Então aqui vale esse ponto de atenção. Outro tema muito divulgado dentre esses últimos dias foi o tema do aditamento de contrato, que todos os bancos estavam aditando os contratos de linhas de financiamento por até 60 dias. Então aqui vale também a reflexão. É o momento, estou faturando menos, não estou faturando, você tem a oportunidade de aditar os seus contratos vigentes em até 60 dias, ok? E agora, a grande maioria do setor financeiro, você contrata isso diretamente através do seu internet banking e faz isso de forma automática, sem ter que entrar em contato com gerentes. Alguns poucos casos, dependendo da linha, você ainda tem o gerente aí manipulando e apoiando. Tocando aqui, outra linha muito falada, e logo no começo dessa pandemia, foi o BNDES, que veio e anunciou uma nova linha de crédito com alguns milhões de reais. Mas aqui um ponto importante essa linha que o BNDES falou, ela já existia, não é uma linha nova, que é o BNDES Giro. É uma linha que muitos de vocês já podem até ter contratado. O que mudou nessa linha foi, ela tinha um tema de limitação de faturamento por grupo econômico, onde chegava-se a 90 milhões de reais e agora o BNDES, devido à pandemia, ele aumentou essa linha para 300 milhões de reais, olhando o faturamento do grupo. E outro ponto de mudança foi, o valor era limitado até 10 milhões de reais e ele passa a ser a 70 milhões de reais. Essa linha ela tem um prazo total de 60 meses e ela pode chegar até 24 meses de carência. Então, falando aqui, isso é um pouco do que o Santander vem fazendo, o mercado financeiro vem se posicionando aí quanto às linhas de crédito neste momento de Covid-19. E aqui vale ressaltar também, assim, muitos nos perguntam aqui, o banco está restringindo crédito, o banco parou de dar crédito neste momento? Não, o banco continua dando crédito.
O que a gente tem de fato aqui devido a fechamento de uma boa parte das nossas agências tivemos no começo uma dificuldade de contatos com o gerente. Eu não consegui falar com o meu gerente, a agência fechou. A gente conseguiu organizar isso de forma online aqui junto à nossa central de atendimento. Porém, ponto importante, sim, os grandes bancos ainda continuam aqui na tomada de defender aí o varejo neste momento e colocar o crédito à disposição através dessas linhas que eu falei e todo o portfólio que os bancos têm à disposição. Ok, pessoal? Fico à disposição aí para perguntas. Perfeito, Diogo. Muito obrigada. Agora eu convido Tânia Zanin para conversar com a gente sobre os principais aspectos jurídicos, né, desse momento, com relação à negociação, contratos. Tânia, seja bem-vinda. Por gentileza, com você a palavra. Só libera o seu microfone para a gente, por favor. Agora sim. Tudo bem, pessoal? Bom, deixa eu avisar os colegas e quem está participando da mesa, não está com pó a minha câmera e eu estou com... Só descobri depois, no meio da pandemia, que eu estava com problema no computador. Então, ninguém entra nessa casa, ninguém sai dessa casa. Portanto, hoje vocês vão me ver assim um pouco, tipo, um ambiente meio londrino, assim, de fog, tá? Então, vamos lá. Bom, eu acho que, falando de aspecto jurídico, Simone, quer falar? Perfeito, Tânia, pode seguir, por favor. Falando um pouquinho da área jurídica, eu acho que tem duas palavras que são palavras de ordem nesse momento. Cautela e negociação, né? E aí, pegando uma fala do Eric, até disse a ele que ia pegar um gancho aqui, ele disse que está na hora de mudança de hábitos, mas não só de hábitos comerciais, não só de hábitos da área de busca de cliente, mas também da conduta e muito da orientação dos advogados. O que a gente mais escuta e que eu tenho respondido e tenho tratado junto às franqueadoras que eu advogo, que eu trabalho, descumprimentos de contrato. Então, eu posso deixar de pagar o fornecedor, eu posso deixar de pagar royalties, meu franqueado pode deixar de pagar royalties, eu tenho que ser obrigada a dar isenções e, como toda fala de advogado, depende. E também desfazimentos de contratos. Bom, então, nesse momento da pandemia, posso pedir a rescisão por justa causa, por justo motivo. E o que se ouve mais são alguns institutos que caso fortuito, força maior, imprevisão, teoria da imprevisão. Então, até para linkar essa ideia de cautela e de negociação e de mudança de hábitos, eu faço as seguintes ponderações. Primeiro, só muito en passant, para a gente esclarecer um pouquinho. Quando eu falo de caso fortuito, força maior, eu estou diante de uma situação que ela é irresistível, que eu não consigo mudar, que eu não consigo continuar cumprindo esse contrato. Então, eu vou buscar ali a extinção desse contrato. Então, uma situação que não dependeu da minha ação, mas eu não consigo mais manter esse contrato. Um pouco diferente, todo mundo coloca dentro de um grande caldeirão, quando eu falo de imprevisão e quando se chama, e 1000 artigos saindo sobre a teoria da imprevisão. A teoria da imprevisão é também, a fundamentação é um fato superveniente, extraordinário, que tornou demasiadamente oneroso o contrato para ter o cumprimento. E quando eu chamo a teoria da imprevisão, eu não estou falando necessariamente de extinção. Posso sim falar de extinção, mas o grande foco é a revisão do contrato, é a negociação desses contratos. Quando eu falei de cautela, todo mundo pode parar de cumprir. Hoje a gente tem dois participantes da mesa redonda com situações super diferentes. A Aninha está lá, ela não tem o que entregar para o cliente, ela teve que se reinventar, sustentar no relacionamento, dar suporte às pessoas à distância, dizendo, olha, eu estou aqui, você é importante, a gente vai estar aqui quando a sua autoestima voltar, diferentemente dos negócios do Eric, vamos falar um pouquinho especificamente do Boticário, de quem disse, eu recebi um WhatsApp e eu vou fazer uma listinha porque tem alguns produtos que estão me faltando mesmo e eu não sabia como chegar nessas lojas. Legal, né, Eric? Enfim, mas é verdade. É diferente dessa franquia que consegue continuar prestando o seu serviço de uma maneira diferente. Então, simplesmente dizer, não vou cumprir com o fornecedor, o Eric tem lá como fornecedor, tem um fornecedor que vende os produtos. Veja bem, se ele está revendendo esses produtos, qual a justificativa simplesmente não pagar aquilo que ele comprou
e vendeu. Então, não dá para se falar simplesmente, eu advogo para uma franqueadora da área de alimentação que continua trabalhando de uma maneira diferente, adaptada, mas continua trabalhando através do delivery. Então, ela compra de um centro de distribuição produtos para produzir aquilo que vai fornecer para o consumidor. Como justificar que eu comprei a farinha, que eu comprei o açúcar, que eu comprei o material, produzi aquele alimento, vendi, mas eu não vou te pagar, pago quando puder, e é por aí. Meu advogado falou, força maior, não posso cumprir. Não é exatamente assim. Então, a mudança de hábitos, inclusive no sentido de a gente não pensar em desfazimento de parceria, rompimento de contrato, busca de uma fundamentação de justo motivo, porque cada caso é um caso e a gente tem que analisar concretamente aquela situação. Eu vou falar de um desfazimento de contrato, vou romper. Será que eu já pensei o que... quando a gente fala, né, pegando a teoria da imprevisão, que o contrato fica muito oneroso para uma das partes, desequilibrou, eu não posso esquecer lá do meu Código Civil, no 421, quando eu falo de contratos, um dos pilares da contratação é a função social do contrato, que significa dizer que o desejo visa limitar o benefício do particular em relação à coletividade. Então, também tenho que considerar nesse desfazimento que seria esse benefício de abrir mão do desejo de um particular em respeito à coletividade. Uma empresa fechar. Eu preciso tomar cuidado e tomar todas as ações para que essa empresa não feche, para que seus funcionários não sejam demitidos. Então, essa minha fala toda é que, nesse momento, e lamentavelmente, alguns colegas que talvez não conheçam o franchise, ou que tenham um viés mais litigioso e que pensem em tratar agora de desfazimento, que mudem os hábitos e que reconsiderem e que pensem de uma maneira diferente. Porque quando a gente fala, né, da função, quando eu falo de ser oneroso para mais para uma parte para a outra, o que é bom hoje, por exemplo, o que seria bom para um franqueado, vou dar um exemplo qualquer, desistir de um contrato, rescindir o contrato por justo motivo, não é bom para outra parte. A pandemia, essa crise, não afeta uma única parte. Afetam as duas partes, os dois contratantes, seja lá o fornecedor. A minha fala hoje não tem o aspecto trabalhista, mas tem o aspecto do contrato, seja com fornecedor, entre franqueados e franqueadora. Então, quando eu penso, eu estou alegando um motivo justo para romper o contrato, sem considerar que lá na frente, uma empresa franqueadora começou a perder seus franqueados, começou a ficar sem condições de sustentar. E olha só a gravidade da situação. Se uma empresa franqueadora, pelo desfazimento de inúmeros contratos, pode ter um prejuízo que vai prejudicar um terceiro, porque aquela empresa não tem mais condição de dar suporte aos empresários que permaneceram na rede. Então, acho que a palavra de ordem hoje é negociação, não ter esse foco e esse olhar litigioso, porque tratando-se de jurídico, que não é uma ciência exata, que não dá para se trabalhar só em situações hipotéticas, né? É muito difícil. E se? As perguntas, e se acontecer? E se acontecer aquilo? Obviamente, o que está acontecendo com essa marca, com essa situação? Eu posso deixar de pagar royalties? A minha franqueadora está me dando suporte, minha franqueadora está dando orientações, ela está juntamente comigo inovando, ela está juntamente comigo nessa empreitada, ela está fazendo por onde para conseguir clientes de uma maneira diferenciada? Não, eu não posso. Simplesmente alegando, quer dizer, não posso, quero dizer, alegando simplesmente um caso fortuito, força maior, imprevisão e colocar tudo num balaio só. São institutos jurídicos distintos. Tem uma amiga que falou uma coisa, que cada tese jurídica tem uma consequência, e é uma verdade absoluta. Se eu alego a imprevisão, eu tenho um resultado. Se eu alego a impossibilidade total do cumprimento do contrato, pode até ser que nesse meio desse caminho vai ter alguém que não consegue de maneira nenhuma superar essa situação extraordinária que aconteceu e terá que buscar a resolução do contrato, né? A extinção do seu contrato. Mas, e falando especificamente em franchise, que é o que eu respiro 24 horas por dia, eu não tenho dúvida que o negociar, o trabalhar conjuntamente com a sua franqueadora e os franqueadores que estão me ouvindo, com os seus franqueados, sem pensar em litígio. A última pessoa, né, que deve ser procurada para o embate é buscar um advogado para embate, mas que seja aquele advogado mediador que possa ter cautela, avalie
e é hora de mudar hábito. Estou te repetindo muito, Eric, porque eu adorei essa história, é mudar o hábito mesmo. Não buscar um advogado para buscar fundamentação para uma rescisão, mas buscar alguém que tenha um olhar jurídico para uma acomodação de situação. Acho que é a minha mensagem por hoje, acho que para esse início, acho que é isso. Perfeito, Tânia, muito obrigada mais uma vez. Agora vamos às perguntas. Recebemos muitas perguntas aqui no chat, então vamos lá. Eu começo pelo Diogo. Diogo, o Marlon está aqui conosco, seja bem-vindo mais uma vez. Marlon, ele pergunta, né, por qual motivo você acredita que estão existindo dificuldades para as empresas não estarem conseguindo esse acesso, né, nas liberações das linhas solicitadas? Qual a sua visão a respeito? Eu gostaria que você compartilhasse com os nossos participantes, por favor. Não, bacana. Eu vejo sim, de fato, uma parte que das empresas não estão acessando ainda, e muito pelo desconhecimento. A gente recebe aqui, através de e-mail, muitas dúvidas. Tem outra parte também aqui que eles tiveram... Oi, Diogo, acho que o seu microfone fechou. Desculpa, bati a mão sem querer aqui. Mas tem uma parte aqui dos empresários, e a gente está vendo isso no dia a dia, que tinha um entendimento que a linha eles teriam acesso automaticamente da linha, exemplo do aditamento de contrato. Mas, assim, um ponto que eu reforço, só hoje a gente fez aqui, foram 2.000 praticamente liberação da linha de FOPA. O que de fato no começo ocasionou um transtorno foi o tema de fechamento de agências. E aí, tanto de Santander como Bradesco, Itaú, os grandes bancos que acabaram fechando as agências, isso prejudicou de fato um pouco aí o relacionamento com o cliente, que foi normalizado. E só para vocês terem uma ideia, o que de fato que vem acontecendo no Santander é um pouco mais demorada essa resposta devido ao grande pedido, ao grande aumento de pedidos. Para vocês terem uma ideia, na nossa área de análise de crédito, a gente colocou mais 80 pessoas para que dê vazão a todos os pleitos de financiamento. E também no nosso atendimento online, a gente reforçou com mais de 200 pessoas. Então, assim, as linhas estão disponíveis. No começo, de fato, teve o tema de entendimento do empresariado de como buscar a linha, uma adequação do banco também à pandemia e com fechamentos de agências, mas o ponto é que as linhas estão disponíveis. De fato, o empresário tem que contatar o seu banco, buscar o seu gerente ou os acessos online para que tenha aí a liberação da linha, o pleito de crédito aí para o momento. Mas, de fato, não tem nenhuma trava aqui sistêmica ou do banco olhando escoragem ou comportamento. Eu falo que tudo isso já foi precificado, o banco já sabe que pode ter aí, de fato, um aumento no tema da inadimplência, mas isso tudo já está organizado e olhando no momento do Brasil, de fato, os bancos ainda continuam a liberar as operações de crédito aí, tá certo? Certo, Diogo. Eu continuo com mais algumas perguntas com você, tá? Vou fazer uma sequência aqui para a gente aprofundar nesse assunto. Então, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre a pergunta do Ivan e depois eu sigo juntamente com a pergunta do Ricardo. Eles perguntam sobre as linhas, né, do BNDES. Dentro do seu conhecimento, vamos lá, o que você pode compartilhar conosco, né? Então, o Ivan disse que ele acabou de falar com o gerente da Caixa Econômica Federal e eles ainda não receberam nada sobre o BNDES, né, giro com 24 meses de carência. Ele pergunta se você sabe se essa linha está realmente valendo. Sim, como eu comentei aqui na minha abertura, essa linha ela já existia, ela não é nova. O que mudou foi alguns pontos, como o faturamento do grupo, que aumentou de 90 milhões para 300 milhões, e o valor da linha, que era 10 milhões e foi para 70 milhões. Então, ao falar com o seu gerente lá na Caixa ou em qualquer banco, ela é a linha de giro BNDES. Essa linha ela está vigorando, ela está sendo liberada, muitos empresários já estão buscando essa linha aqui, como já vinham buscando no ano passado, no começo deste ano. A linha tem a linha, ela existe a linha e os bancos vêm liberando. Eu acho que pode ser alguma coisa pontual com o gerente de falta de conhecimento, ok? Certo, vou emendar então na pergunta do Ricardo. Ele pergunta qual a taxa da linha do BNDES na carência se paga somente os juros? Como funciona essa linha em específico? Garantias e liberação? Demora quanto tempo para liberar?
Simone, desculpa, cortou a tua fala, eu só entendi o finalzinho. Você pode repetir? Ele perguntou qual a taxa da linha do BNDES. Na carência se paga somente os juros. Como funciona esta linha? Se você puder responder para ele, né? Como funciona essa linha em relação a garantias, liberação? Demora quanto tempo? Ok, então vamos lá. Assim, primeiro falando da taxa. A taxa vai de acordo com a análise do cliente. Então, o que envolve a análise do cliente? O endividamento, o faturamento, quanto que ele está composto dessas situações, ok? Então, ela vai ter um range de taxa. Ah, Diogo, pode ser 5% ao ano, mais o spread do BNDES, que é 1,5% mais Selic, ok? Como ela pode variar a 8% ao ano. Então, vai de acordo com a escoragem. Essa linha, na carência, que eu comentei, ela pode chegar até 24 meses de carência. E ela é feito pagamentos de juros trimestralmente, ok? Análise desse crédito. A análise do crédito ela é muito rápida. Então, há 3, 4 dias foi feita a análise de crédito. O que traz uma morosidade na linha é, de fato, o levantamento de todas as certidões, dependendo da garantia que você atrela, a exemplo do imóvel, ter que ter um cartório envolvido, então aí ela tem um espaçamento maior aí para liberação. Eu tenho, dependendo da praça, se você utilizar um imóvel, ela leva até 60 dias. Então vale buscar aqui a sugestão automóvel, uma aplicação financeira ou aval, que são garantias mais fáceis, recebíveis. Então, são garantias mais fáceis e mais práticas para você ter uma liberação rápida. Ok? Não sei se eu respondi aí tudo que ele perguntou. Perfeito. Diogo, você já respondeu a pergunta do Rafael, né? Mas eu gostaria de abrir também aqui para os demais participantes, porque de repente pode ser o caso. Claro. Ele pergunta, né? Empresas com faturamento anual menor que 370, existe alguma solução com os bancos? Sim. A exemplo que eu trago aqui, que eu falei, foi a linha de capital de giro franquias, que independe do faturamento. Além disso, os bancos vêm trabalhando aí em conjunto com o governo para trazer uma linha de crédito que atenda essas empresas que faturam menos aí do que os 365 mil ano. Então, assim, temos linhas prontas para atendê-los nesse momento e, em paralelo, estamos conversando com o governo também para trazer aí linhas, vamos falar aqui, subsidiadas, a exemplo que nós fizemos aí com a FOPA para as outras empresas. Então, sim, temos as linhas. Perfeito, Diogo. Mais duas para a gente fechar. Então, vamos lá. Vamos lá. A MP 944 viabilizou o financiamento da folha salarial para empresas com faturamento até 10 milhões, com juros a 3,75% ao ano. Como as empresas com faturamento acima de 10 milhões, franqueadoras e multifranqueados, poderão financiar suas folhas em condições parecidas? Aqui eu volto um pouquinho do que eu falei do pequeno agora. Tem conversas, e até o nosso próprio presidente Sérgio aqui falou numa live semana passada que está com o governo para tratar as grandes empresas, que querendo ou não também tem um custo muito alto, tem uma grande folha de funcionário, tem um grande custo aí. A princípio, subsidiadas, estamos em conversas, então acredito que nos próximos dias deva haver aqui algumas opções, e principalmente aí olhando o setor de turismo, as montadoras, que estão sofrendo muito nessa crise, e além disso abrindo para todo o empresariado. E no dia a dia, linhas normais do banco, as quais eu citei aí, já estão disponíveis, que podem ser utilizadas. Perfeito, Diogo. Agora uma pergunta muito importante, né? Então, Diogo, na minha cidade as agências estão com acesso restrito. Como consigo falar com o gerente? Você tem duas opções, ou através do telefone, que aí vai entrar dentro dos nossos gerentes online aqui, que é o 4004-3535, ou, Diogo, eu sou uma franquia, eu tenho um canal específico para franquias, que é o franquias@santander, perdão, confundi os e-mails aqui, franquias@santander.com.br. Então ele tem essas duas formas para contatar o banco.
Certo, perfeito. Diogo, muito obrigada mais uma vez. Seguimos uma sequência de perguntas. Se você ainda não perguntou, dá tempo. Agora eu vou dividir um pouquinho com os nossos participantes. Muito obrigada mais uma vez. De Viu, Diogo? nada. Então, vamos lá. Agora eu vou perguntar para a Ana Paula. Vamos lá, Ana. Quais são as prováveis mudanças que você observa no comportamento, né, na contratação de serviços das clientes de clínicas de estéticas e como se preparar para essa mudança? Ana, uma coisa é fato, né? Nós já mudamos, não somos mais os mesmos, os comportamentos mudaram. Como que você visualiza daqui para frente, por favor? Então, eu não, eu tenho certeza, é isso que o Eric falou também. Cada dia é uma novidade. Então, a gente tem que se atualizar a cada momento e dançar conforme a música, né? Então, eu acho que, assim, o retorno de tudo isso vai trazer mudanças. Eu acho que o perfil do cliente vai mudar, sim, mas eu tenho uma visão de que essa mudança seja positiva. Assim, não sei porquê, não sei se é porque eu sou muito positiva, mas eu tenho a visão de que as pessoas vão estar mais confiantes nas vendas online. Então, eu acho que isso vai facilitar o nosso trabalho também. Eu acho que a gente vai conseguir vender mais. As pessoas ainda estão... Quem não estava ainda nesse mercado, nesse meio do online, está tendo que fazer agora sem querer. Está aprendendo sem querer. Então, eu acho que isso vai se manter e vai aumentar cada vez mais. Eu acho que o online, daqui para frente, é vital para qualquer empresa. Eu acho que a gente não anda para trás mais. Eu acho que o caminho é para frente e é daí para mais. E eu acho que o cliente ele vai voltar com muitas necessidades, tanto para quem vende serviço, quanto para quem vende produto. Eu acho que as necessidades vão aumentar, e aí vai de nós acolhermos esse cliente de acordo com as necessidades de cada um. Como eu disse, assim, a Não Mais Pelo, ela tem muito esse cuidado de trabalhar o indivíduo como um ser único, né? Então, a gente estuda muito esse indivíduo para poder recebê-los na nossa loja. E eu acho que isso, para nós, também vai aumentar, bem como essas normas de biossegurança que vão ser agora... nós já tínhamos, a Não Mais Pelo sempre adotou isso, a gente sempre usou máscara de proteção, a gente sempre usou touca, luvas, álcool gel, álcool 70%, isso tudo sempre fez parte do nosso protocolo. Só que agora os clientes, eles vão estar bem mais atentos a isso. Então, nós vamos ter que aumentar e redobrar os cuidados para que eles sintam segurança em nós. Então, numa loja de produto que esteja aberta ao público, as pessoas vão ter que oferecer mais isso ao cliente, né? O álcool gel, um atendimento com mais segurança, sem encostar muito. Eu acho que as pessoas vão vir com muito medo e muito receio ainda, mas eu acho que isso vai ser positivo, porque a empresa que conseguir fazer isso de uma forma que mostre a preocupação com o outro, eu acho que vai se dar bem nesse novo perfil de mercado que está surgindo nessa quarentena, e esse novo perfil de pessoas, né? Porque eu falo para as minhas funcionárias e falo para as pessoas que convivem comigo, quem não aproveitar esse momento para tirar algum benefício do que a gente está vivendo, vai ficar para trás. E vai ficar para trás e vai sofrer muito com a volta, porque não vai conseguir lidar com esse mundo novo que está se transformando. Então, nós, como seres humanos, bem como as nossas empresas, vão ter que se adaptar, mas eu acho que é num sentido bom, sabe? Eu vejo como algo positivo, sim. Eu acho que andar para trás não dá, vamos caminhar para frente. Perfeito, Ana Paula, muito obrigada pela sua contribuição. Eu peço aos nossos participantes, relembrando apenas, por gentileza, sinalizem para a gente pelo chat #pergunta e #contribuição. Nós recebemos muitas perguntas, então, para facilitar a nossa organização, por gentileza, usem as hashtags. Então, vamos lá, o Denis Santini está aqui conosco, bem-vindo mais uma vez, Denis, e ele gostaria de saber do Eric e do Alberto, né? Tendo em vista que a atitude pode fazer a diferença, como vocês veem isso? Em outras palavras, caso sintam que as ações do franqueador não estão surgindo efeito, vale sugerir novas ações para o franqueador? Vocês têm feito isso? E qual o retorno disso? Então, eu começo pelo Eric e depois eu sigo pelo Alberto. Por favor, Eric. Então,
A gente tem uma proximidade bastante grande com a franqueadora, e a franqueadora, ela muitas vezes tem a oportunidade de aprender com o próprio mercado, aprender com outro franqueado, de alguma ação que deu certo. E aí, o que ela faz? Ela multiplica com os demais. Nem sempre dá certo. Tem muitas ações que acabam não tendo o mesmo efeito perante o mercado, ou por algum motivo específico, né? Então, essa proximidade que a gente tem com a franqueadora permite que a gente revisita, critica, questione alguma ação. E a gente trabalha, acho que franqueador é justamente isso. Um sistema de franquia é um sistema de parceria. Vamos ver o que dá certo. Tem muita coisa que a gente questiona, né? Como é que o franqueado consegue fazer essa entrega de produto, né? A gente entrega produto, né, Ana? A gente vende, tem que ter um frete, tem uma série de coisas que implica em margem. Como é que a gente faz para vender e ser lucrativo isso? Então, logicamente, o franqueado vai lá e questiona, olha, vamos colocar um valor mínimo de pedido, né? Não dá para ter prejuízo franqueado em cada venda. Então, essa proximidade, essa oportunidade de crítica, ela é sempre bem-vinda aí e a gente está contribuindo bastante. A gente está ouvindo muito, a gente está escutando de outros parceiros franqueados, cada um tem um negócio diferente e a gente acaba buscando um modelo ideal para os dois lados, né? Não é fácil nem para franqueador nem para o franqueado. Eu imagino quanto maior, às vezes maior o tombo, né? Não é tão fácil assim, não. O franqueador tem telhado de vidro também, né? Ele pode quebrar, e se ele quebrar, o que vira o franqueado? Vira nada, né? Então, a gente tem essa preocupação, a gente busca atender o nosso interesse como franqueado, mas a gente jamais quer matar a galinha dos ovos de ouro, né? Perfeito. E, Alberto, no seu caso, por favor, com você a palavra. Tá bom. Obrigado. Denis, eu agradeço a pergunta, mas hoje eu não estou aqui para responder, estou como assistente da Simone aí para colaborar aí com os participantes. Mas eu queria falar para o Denis, né, e para todos o seguinte: de fato, está mais colaborativo os franqueados, né? A rede o franchise sempre foi mais colaborativo, está muito mais colaborativo. Um case real é a própria Ana Paula. Quando nós conversamos com a Thaís da Não Mais Pelo, que é a franqueadora, né, falando de case, ela mesma nos indicou, falou, eu tenho a franqueada Ana Paula que começou a fazer algo diferente, está tendo os melhores resultados. Então, já veio, eu tenho certeza que a franqueadora também aprendeu aí e levou essa boa prática da Ana para os demais. E nós tivemos também um webinar com o pessoal do CNA, né, e aí o Décio também contou para nós que o CNA estava depois um período depois da crise do fechamento das escolas, eles estavam pensando em como fazer as aulas online, e o franqueado deles lá do Sul, alguém falou assim, não, mas já tem um franqueado fazendo as aulas online. E aí foram conversar com esse franqueado que participou do webinar conosco, e virou uma solução para a rede toda. Então, de fato, tem bastante solução na rede, tem bastante, principalmente nesse meio digital, né? Tem bastante soluções aí para que os franqueados estão contribuindo bastante. Fala, Eric, pode falar. Eric. Eu vi uma pergunta, né? Até para evitar na Simone para fazer a pergunta, a resposta, mas é uma coisa que preocupa bastante, assim, né? Como é que nós vamos voltar, Ana? Retomar, né? Se você tem problema que vocês já usam máscara, luva, uma série de coisas assim, e a gente? E eu paro para pensar, qual que é a solução de quem quer experimentar um batom? Quem quer experimentar um produto no rosto, na boca, nos olhos, né? A gente tem problema, a gente vai ter que mudar hábito, a gente vai ter que repensar. Que é um lado bom, né? De repente, a gente não precisa investir em tanto demonstrador, mas isso também não ajuda a vender, né? Então, a gente vai ter que repensar todo o modelo, em todos os sentidos. E muitas das soluções vão vir de franqueados, vão vir de ações, vão vir do consumidor, como é que ele quer ser atendido.
Ou amanhã depois vamos fazer um batonzinho desse tamanho para ser de amostra. O mundo vai mudar, né? É antes do corona e depois do corona, né? Uhum. Ok. Agora, eu queria fazer uma pergunta contribuindo aí com os nossos participantes, uma pergunta para a Ana. Você falou muito da comunicação e a conexão com os clientes, né? E dos resultados dos resultados aí do mês de março. Fala para nós qual foi o percentual de venda atingido perto da sua meta antes do fechamento, então para a gente entender quais foram esses resultados. E hoje você continua vendendo. Vocês também implantaram as linhas de venda, como o Eric falou do Omnichat, né? De que forma você, além de relacionar, eu entendi que era pelo Instagram, nós entendemos, mas se você tem um canal de venda, está sendo feito de que forma? Bom, eu aumentei, na verdade, até do dia 20 ao dia 31 de março, meu faturamento aumentou 50%. Pois é, Eric. Excelente. Não, ele não se mantém agora no mês de abril, porque, de fato, as pessoas começaram a ficar com um pouco mais de medo agora, começaram a segurar mais, ainda mais porque foi estendido isso tudo até, por enquanto, 10 de maio. Então, as pessoas estão segurando mais. Mas teve esse boom aí de finalzinho de mês, sim, graças a Deus. E foi única e exclusivamente por esse contato direto com o cliente. Como nós fazemos as vendas hoje é através do WhatsApp, link por WhatsApp. Então, nós falamos com os nossos clientes. Então, por exemplo, eu sou responsável pelas redes sociais. Eu, Ana Paula, trabalho nas redes sociais o tempo todo eu estou falando alguma coisa, postando alguma coisa. Eu resgatei 2 meninas das férias, que eu tinha feito como Eric, vai todo mundo de férias, depois a gente vê o que faz. Então, eu tirei 2 delas, uma líder de cada unidade, dei o telefone na mão delas e as contas, o nosso sistema é todo online, né? Então, elas passaram a entrar em contato cliente por cliente, vendo a necessidade de cada um. Então, por exemplo, é um cliente que faz axilas. Então, estamos com uma oportunidade para você dar continuidade no seu tratamento de axilas. Então, tudo muito direcionado àquele cliente. Então, você precisa disso. E aí, dessa forma, o cliente, pô, que legal, que oportunidade legal. Como eu faço para adquirir? E aí, fique tranquilo, nós vamos elaborar um link para você e você faz esse pagamento com segurança da sua casa. Mas quando eu vou usar isso? Quando tudo voltar ao normal. E quando vai ser? Não sabemos, mas tenho certeza que será logo e será incrível. E dessa forma continuamos. Muito bom. Eu vou emendar agora uma pergunta. Vai ser o novo normal. O novo normal. Eu vou emendar uma pergunta aqui para o Eric, no seguinte, do que você nos falou. Você falou sobre que vocês têm 6 formas seis formas novas de vender, então gostaria que vocês pudessem citar as 6 formas novas para a gente contribuir com todos os participantes, né? E depois que nós falássemos também, o pessoal está falando muito do fluxo de caixa, né? Você protege o fluxo de caixa para tomar as decisões, não sei o quê. Empresas, a questão e aí eu sei que você é sócio de uma empresa que tem um sistema financeiro, que tem fluxo de caixa, que tem projeção, que não sei o quê. Então, como é que está sendo? E aí a gente fala isso porque a gente já fala do franqueado, para a gente poder contribuir para os franqueados, assim, a gente, no sistema de franquia, a gente fala os franqueados mais organizados ou mais estruturados têm DRE, tem o RP, ou tem um sistema, mas e agora já a gente sabe que na prática até o DRE é difícil de fazer os franqueados, né, quem está principalmente começando a entregar. E você tem uma ferramenta. E aí assim, então, e aí eu sei que o Finanças, que é essa empresa que você participa, tem muitos multifranqueados participando, e ela pode contribuir também com os franqueados que têm 1 ou 2 unidades. Tá?
Então, primeiro as 6 ferramentas e depois sobre a questão de Eu ferramentas. falei 6 ferramentas porque eu fiquei imaginando, né? Falei no calor da conversa, mas a gente tem várias ferramentas assim novas, que seria o OmniChat, que a gente não tinha, né? Ou seja, o cliente consegue fazer um pedido conversando com a nossa consultora via WhatsApp, aí ele consegue montar mostrar os produtos, enfim, e fazer o pagamento, né? A gente tem um novo canal aí que é o delivery para a cliente da nossa revendedora, né? A gente tem, imagina o seguinte, que ela não consegue atender, porque ela não consegue, a pessoa também não tem a disponibilidade de sair, né? A história do fica em casa, ela não pode sair, como é que ela vai vender, né? Mas ela precisa vender, então a gente faz a entrega. Isso a gente está aprendendo bastante ainda. A gente tem o cupom, que seria um cardzinho lá que tem o código promocional que direciona para a loja. A gente tem o canal web mesmo, que a franqueadora, antigamente era a franqueadora que operava, mas que ela repassou esse trabalho para o franqueado. A gente tem propriamente a loja, né? O delivery da loja e o buscar o produto, né? O retira na loja. Que logicamente vai depender da abertura da loja naquele momento que retomar, né? Então, uma compra rápida, eu vou passar lá, não vou ficar muito tempo dentro da loja, vou simplesmente catar. E o que mais faltou? Acho que faltou mais alguma coisa, mas enfim, e qualquer forma que a gente consegue vender, né? Uma das formas é exatamente essa que a gente está fazendo, né? Fazendo propaganda de como atender o novo cliente, né? A gente estava falando aqui em grupo aqui e teve contribuição, né? No futuro, provavelmente, para experimentar um batom, vai ter realidade virtual, né? Que a pessoa vai passar dentro da loja e já ter a grade de cores, enfim, são várias coisas. Essa primeira pergunta aí. A segunda pergunta foi muito legal você ter falado. Eu sou sócio realmente de uma plataforma financeira, que é o F360, que engloba ainda mais coisas. E eu estava conversando, né, com o meu sócio Henrique, semana passada, ele deu a ideia, inclusive, conversou comigo, eu falei, o que você acha, né? Hoje, todo mundo tem problemas de fluxo de caixa. Quer dizer, eu não consigo imaginar quem não tenha algum tipo de problema. E esse problema é bem pontual, porque quem já fez planejamento do fluxo de caixa durante os próximos 6 meses ou então um ano, eu tenho certeza que mudou todo esse planejamento. O planejamento hoje não é nem de um mês, é de 3 dias, né? 5 dias, porque hoje a gente não sabe exatamente o que tem que pagar amanhã, ou se o governo vem com alguma novidade. E eu tive exatamente esse mesmo problema de ter que refazer todo o meu fluxo de caixa. E o fluxo de caixa é todo feito na plataforma, né? E a gente conversando, o Henrique me perguntou, Eric, o que você acha de contribuir, né? Que a gente, de alguma forma ou outra, eu sou franqueado, não gosto de pagar caro pelas coisas, né? Porque não é que eu não gosto de pagar caro, mas a gente tem limite de ganho, né, Alberto? Não tem, o dinheiro é finito, né? E ele falou assim, o que você acha da gente de disponibilizar a ferramenta, mesmo nesse momento de graça? Logicamente não é a ferramenta completa, mas a ferramenta parcial para fazer o seu fluxo. E, logicamente, quem tem o fluxo do que vai pagar consegue fazer um DRE. Então, assim, eu adorei a ideia. Eu falei, nossa, isso eu acho que, de alguma forma ou outra, é contribuir com franqueados. Logicamente, os franqueados que já utilizam a plataforma têm muito mais recursos, mas a gente pensou exatamente nisso. Olha, quem não tem nenhum recurso, pelo menos essa parte de fluxo de caixa e DRE, ele consegue já se planejar. É muito melhor do que uma planilha Excel, respeitando o Excel, não tem nada errado no Excel, mas quando você tem multiloja, multiplataforma para você organizar isso,
e eu acho que é uma contribuição. E a gente fechou uma ideia de disponibilizar isso, parte da plataforma, de forma gratuita para quem quiser utilizar. Ainda, acho que não está pronto ainda, isso a gente conversou aí na semana passada, essa parte de como entregar isso, mas eu já, aproveitando meu lado vendedor aí de ser, a gente começou vendendo, né? Então, não deixa de aproveitar uma oportunidade, mas justamente falando assim, ó, quem tiver algum tipo de dificuldade e tal, vai ter a ferramenta aí disponível logo mais, semana que vem, de forma gratuita, aí, tá bom? Muito bom. Então estamos ganhando uma parceria aí, ganhando um acesso aí para fazer fluxo de caixa, DRE, é isso? Fluxo de caixa. Contas, muito mais contas a pagar, né? Porque receber, a gente não está recebendo muita coisa, não. Só a Ana que está vendendo. Não, estou brincando. A gente está vendendo bastante bem na venda direta, a gente está correndo atrás do prejuízo. Loja está 100% fechado ainda, não tem muita coisa para receber, mas a gente está fazendo. Aproveitando que... O Eric, aproveitando então que somos sim todos vendedores, então já passa aí o contato. Quem quiser procurar então a finanças, deve procurar quem? Porque aí depois olha, tem um site que é F360, né? Depois eu acho que escrevo aqui no chat aqui para quem quiser. Ainda o pessoal, a gente está 100% trabalhando nisso. Toda a equipe lá está trabalhando para desenvolver esse módulo que a gente consiga, lógico, é um módulo parcial, mas fazer gratuito. Então, se entrar hoje, é capaz de não ter. Mas a gente vai já deixar avisado que é uma contribuição aí que a gente tem que se ajudar. Franqueado tem que ajudar franqueado. Obrigado. E a gente vai colocar disponível. Então, no site do Finanças 360, né? Ok. Isso. Tá bom. Simone, posso, antes de passar para você, só fazer uma pergunta para a doutora Tânia, com relação ao assunto que ela falou? Tá? Sempre na visão de franqueado. Tânia, você me falou assim, que tem que mudar o comportamento, né? E que sim, que não pagar ou não cumprir os contratos, isso realmente não é. Nós temos que tomar cuidado. Eu tenho visto bastante essa frase e concordo com isso. Não mudar oportunidade por oportunismo, tem muita gente, né, para não ir para o oportunismo, sim, né, mas aí, com relação, vamos falar assim, nós temos 2 contratos franqueados, tem 2 contratos que tem multas, que são contratos de locações e que são contratos de franquia, né, nesse caso, e aí a gente entende que parte da rede dos franqueados, uma parte vai passar, uma vai ter muita dificuldade, e umas talvez, infelizmente, vão fechar, a gente não sabe qual é o índice ainda, mas talvez alguns vão fechar. Nesse caso, pelo menos, se ele tiver muitos problemas, tiver que fechar, não conseguir, porque às vezes a empresa do franqueado pode falir, né, e não conseguir. Então, aí existe uma possibilidade de ele conseguir, existe uma possibilidade de ele conseguir encerrar os contratos dele sem multa por causa dessa força maior, vamos falar assim. Bom, então eu vou só reiterar e ratificar a sua fala, eu acho que foi perfeita, não confundir oportunidade com oportunismo, né? E quem já assistiu meus cursos sabe, gosto muito de dar exemplo. Esses dias eu recebi uma ligação de uma pessoa que está tratando comigo desde janeiro, desfazimento da parceria, por N situações, ela já foi notificada, uma franqueada já foi notificada, e agora ela quis inverter o jogo, colocando culpa na pandemia. Não, nós já estávamos com um problema anterior à pandemia. Então, claro que, vou reiterar a necessidade da negociação, Alberto, porque se a gente tiver aqui para o judiciário, você imagine só, a gente tem um ritmo do judiciário, melhorou muitíssimo com os processos eletrônicos, mas imagine o tempo que vai demorar para que um juiz decida uma demanda dessa. Então, existem casos reais, realmente, que ficou muito desequilibrado, ou que fica impossível o cumprimento? Sim, existem. E aí, é claro que se essa franqueadora está bem assistida, ela vai sentar para negociar. Quando a gente fala de multa, eu posso aplicar a multa 100%, eu posso, hoje, já os juízes, num desfazimento de contrato, muitas vezes que aplicam a multa,
eles colocam pelo período que falta, então eu tenho uma multa de R$300 mil num contrato de 5 anos. Já se passaram 3 anos, eu tenho uma multa proporcional por mais 2 anos de contrato. Quando a gente também fala de judiciário, jamais alguém iria para o judiciário para buscar só uma multa. Eu iria pensar, vou colocar entre aspas, nos lucros cessantes, ou seja, aquilo que eu deixei de ganhar, de receber de royalties pelo desfazimento daquela parceria. Então, existem casos concretos, sim, que vai ser que o motivo é justo o rompimento do contrato e que não vai ter a menor possibilidade de aplicação de multa. Então, o que está escrito no contrato, ele vai ser cumprido a depender da análise da situação. Quer ver um exemplo, falando de locação? Hoje, se alguém tiver, dificilmente, no meio de uma pandemia, um juiz decretaria uma ordem de despejo, nesse momento. Até porque, muitas vezes, e talvez ele possa esperar a situação passar, porque o despejo não está por conta de 1 mês de não pagamento ou 2 meses. Provavelmente é um histórico anterior. Mas, nesse momento, eu acho difícil que isso aconteça, a decretação de um despejo no meio de uma pandemia. Então, claro que não é também aquilo que eu disse. Não é nem tanto ao céu, nem tanto à terra. A minha ponderação é que acho que vai ser menos oneroso para as partes se elas sentarem e negociarem. E não esquecendo, por incrível, dar um depoimento aqui, a semana passada eu concluí um repasse de uma franquia, que já estava em processo, mas estava meio adormecido, porque o casal que está vendendo, ele foi procurado por um cidadão que já foi demitido, tem lá na casa dos seus 50, não sei se é 51, 52 anos, já está vislumbrando uma dificuldade gigante que ele vai ter de recolocação no mercado, então ele franquia já era um tema estudado, e a gente concretizou a semana passada, no meio de uma pandemia, loja fechada, um repasse. Então, quer dizer, aí é bem a oportunidade. Então, os franqueados saíram, está chegando o novo, que vai ter que esperar o momento do treinamento, e aí a franqueadora já vai sair cobrando royalties ou cobrando qualquer valor. A taxa inicial de franquia foi negociada e os pagamentos estão futuros. Não dá para querer, eu quero dinheiro agora. Nesse caso, não deu, eu quero dinheiro agora. Não sei se te respondi. Respondi? Respondi. Obrigado, Tânia. Simone, eu passo para você agora. Perfeito, Alberto, muito obrigada, Tânia, também. Nós recebemos aqui no chat muitas perguntas sobre venda antecipada, né? Só que como o nosso tempo já está chegando ao fim, né, antes da gente partir para as considerações finais, Ana, eu gostaria de saber um pouco do seu caso, né, com relação a serviço. Você tem trabalhado a venda antecipada? E se você tem trabalhado essa venda antecipada, como que você está planejando isso no seu fluxo de caixa? Né? São pagamentos parcelados? Como que você faz essa previsão? E depois da sua resposta, por gentileza, já vou emendar, eu vou pedir as suas considerações finais aos nossos participantes. Ana, por favor, com você a palavra. Bom, venda antecipada é o que eu estou fazendo nesse momento, né? Como eu não posso entregar nada nesse momento, nem atender nenhum cliente, eu só faço a venda. E qual é a vantagem que o cliente tem nisso hoje, né? Além do valor mais baixo, eu já vou com uma abordagem de que ele tem uma preferência no agendamento, porque as agendas já estão cheias para o nosso retorno. Então, eu já ainda garanto ele na agenda ali, nessa abordagem, e aí ele acaba fechando até para garantir um espaço ali na agenda lotada que estará quando a gente voltar. Fluxo de caixa, nossos parcelamentos, a gente está fazendo venda parcelada, nós trabalhamos com pacotes, né, de tratamento. Então, nossos pacotes, eles são de no mínimo 10 sessões. Então, então nós oferecemos, quando a gente manda o link por WhatsApp, a gente oferece esse parcelamento em até 10 vezes. Então, também facilita muito essa venda. Então, eu já vou contando com isso em parcelas. E tem cliente que quer ainda assim pagar à vista os nossos pacotes. Eu agradeço muito, mando corações e já considero nesse mês esse valor dentro do meu fluxo de caixa. A franqueadora também, como bom, primeiro que assim, não é porque a Thaís e o Vinícius estão aqui, mas eu preciso dizer que a franqueadora está sendo uma mãe para gente, para nós franqueados.
O Vinícius fala que não estaremos sós e que ninguém vai ficar perdido no meio do caminho. Isso traz muita segurança para a gente e a Thaís abraça como uma mãe. Então, no final de tudo, a gente não se sente... A gente tem um respaldo muito grande, a franqueadora é muito séria, então eles dão um respaldo muito grande para a gente em relação a tudo. Então, qualquer dúvida que a gente tenha, de fluxo de caixa, de como lidar com o cliente, do marketing, do que vocês puderem imaginar, eles estão ali presentes para ajudar, e presentes mesmo, é o WhatsApp, a gente tem todos os dias, a gente tem reuniões online também, enfim. Então, isso está facilitando muito para todos os franqueados trabalhar nesse momento, eles são muito presentes na nossa vida. O que você tinha perguntado depois para quando voltar isso, né? E a sua mensagem final aos nossos participantes? As suas considerações finais. Eu acho que todo mundo tem que, nesse momento, se reinventar. Não dá para esperar esperando. Ninguém espera esperando a pandemia passar. A gente tem que esperar trabalhando. A gente tem que esperar pensando nas estratégias para quando a gente voltar, que serão enormes, nem que seja o batonzinho, né, Eric? O batonzinho pequenininho para o cliente experimentar. E como receber esse cliente de volta. Então, o acolhimento, eu acho que é a palavra-chave do momento, é a gente pensar no ser humano como um indivíduo, e é o momento da gente parar para pensar nisso. Se a gente não teve tempo até hoje, agora a gente tem. Muito obrigada por estar aqui, gostei muito, obrigada por ter sido convidada, eu me sinto lisonjeada, estou muito feliz, e o que eu puder contribuir, estarei aqui com certeza. Obrigada, boa tarde a todos. Muito obrigada, Ana Paula. A gente já volta com você. Agora eu vou para a Tânia. Tânia, antes da gente encerrar com a sua mensagem final, né, uma última pergunta da Márcia Pires, que está aqui conosco. Bem-vinda, Márcia, mais uma vez. Ela pergunta para você se você tem sentido disposição das franqueadoras para facilitar abrindo mão de multas, negociando os prejuízos que já acumulavam. E depois da sua resposta, por gentileza, eu peço as suas considerações finais, Tânia. Márcia, assim, vamos falar com você, amiga querida, mas respondendo, a disponibilidade das franqueadoras, eu tenho sentido muito das que eu trabalho e que eu estou junto, e eu acho que o advogado, nesse momento, tem uma posição assim fundamental de mediador, de negociador, com racionalidade, sem fazer com que essa franqueadora venha perder, mas que não fomente essa briga. Eu acho que não vai ser inteligente quem não negociar, né? Porque falar do desfazimento, ou não cumprimento de um contrato de forma unilateral, puxando a pandemia para sustentar, acho que pode dar muito ruim lá na frente. E lembrando que vai ser a gente tem um tempo de julgamento, vai ser um terceiro que não vivenciou. Então, Marcinha, eu digo que as que estão comigo, esse tem sido a tônica da minha fala. Tenho trabalhado muito administrando crise, conversando com as partes, ponderando, buscando também com que as franqueadoras não estejam zeradas. Agora, em contrapartida, é importante dizer que as franqueadoras também têm que se empoderar, né? Tem que entender qual é o seu papel, que ela é uma liderança, né? Ela não pode estar lá desesperada junto com os franqueados. Como o Eric disse, muitas vezes a gente já estamos lá na 6ª geração do franchise. Hoje a figura do franqueado é importantíssima. Então, a outra amiga querida, Thaís, indica a Ana como uma franqueada que está tendo atitudes inovadoras e que está incrementando. Então, é uma troca realmente. O negócio franchise é totalmente atípico, onde as partes têm que ter uma cumplicidade, uma ajuda, cada qual sabendo a sua parte. Então, a franqueadora, que também quer receber os seus royalties, tem que estar ali junto aos seus franqueados, direcionando, buscando soluções, pegando aqueles franqueados. A gente tem franqueados que são líderes, que são pessoas com expertises muito importantes. Ah, mas a minha franqueadora não tem um comitê. Será que não está na hora de criar um comitê de pessoas proativas que podem ser colaborativas nesse momento e pensar junto, até para que a franqueadora faça jus ao seu recebimento? A gente sabe muito bem que uma parte dos royalties é pelo uso de uma marca e ela está lá, está instalada, e todo mais é por tudo aquilo que a franqueadora faz pelos seus franqueados. Então, não será inteligente aquela franqueadora que não esteja pensando em se manter líder, pensando em negociar, e pensando que nesse momento que a gente nunca viveu, né?
Se a gente começar a procurar nas literaturas, a gente não vai ter o que fazer na pandemia, até porque pandemia, caso fortuito, força maior, tá baseado na imprevisão, o que é isso? Então, nesse momento de aprendizado, é hora das pessoas cederem um pouco. Eu acho que vai ser a melhor situação que a gente tem, senão vai ficar muito bom para alguns advogados que gostam muito desse litígio, que gostam muito de brigar, vai ter muito trabalho para brigar lá na frente, e toda vez que tem litígio, alguém não vai ficar feliz. Alguém não vai ficar feliz. Então, eu acho que se não estão fazendo, que façam. É isso, Simone? Mais alguma pergunta? Não, só isso, Tânia. Muito obrigada, viu? Eric, agora, por gentileza, perdão, não, antes do Eric, o Diogo. Diogo, por gentileza, a sua palavra final aos nossos participantes. Não, bacana, Simone. Eu acho que trazendo um fechamento aqui, e que eu deixaria para todos, né, parece simples, mas não é. Cuidem muito bem do caixa neste momento. Eu falo que nesse momento o caixa é rei, a gente precisa proteger esse reinado. Defina um caixa mínimo, porque se a gente não manter uma liquidez mínima, de fato, estaremos prejudicados ou não conseguiremos passar dessa crise. E quando eu falo de linhas de crédito, não deixa chegar no vermelho para você buscar essa linha de crédito, porque senão você vai tomar decisões levados por emoções. Então, acho que vale um planejamento prévio antes de chegar no vermelho e aí sim, se necessário, buscar uma linha de crédito assertiva. Reforço o tema e falo para todas as pessoas aqui, todos os empresários que a gente vem falando. Mantenha calma neste momento. É um momento atípico, é uma pandemia. Sei que não é fácil manter a calma, mas é muito importante manter a calma. E assim, quando a gente fala para franqueadores, vocês são o piloto das suas redes. Se você não manter a calma, imagina os passageiros como que vão estar. E uma coisa importantíssima que eu fecho aqui, as minhas considerações finais as crises são grandes oportunidades para inovar. E a gente tem que pensar fora da caixa. Deixo meu agradecimento à ABF aí, mais uma vez aí por participar dessa mesa. Obrigado, pessoal. Muito obrigada mais uma vez, Diogo. Agora sim, Eric, agora você, por gentileza, as suas considerações finais, por favor. Eu tava pensando aqui, eu teria horas para falar e falaria durante horas, mas eu sei que a gente já acabou o tempo, então eu queria tentar ser bem breve no finalmente. Eu acho que a gente teve bastante tempo para parar para pensar, né, todos nós, e com certeza esse tempo permitiu que a gente mudasse alguns dos nossos valores. A gente ficou mais próximo da família, por incrível que pareça, muita informação, mas eu fico bastante preocupado e eu acho que é um pedido que eu vou fazer hoje, de valorizar o que a gente tem aqui, sabe? Acho que o Brasil vai sofrer ainda muito, estamos sofrendo, mas eu fico preocupado com o turismo nacional, né? Eu viajei muito para o exterior e a gente acaba não valorizando o que a gente tem aqui. A padaria da esquina, o pequeno comércio, o produto fabricado no Brasil. Não tenho nada contra o produto fabricado fora, mas eu acho o seguinte, nada contra o chinês também, nada político, mas se tiver uma oportunidade de comprar alguma coisa made in Brasil, compro made in Brasil, sabe? Eu acho que se tiver a oportunidade de comprar uma marca brasileira e compra, nada contra a L'Occitane importado, mas tem a L'Occitane Brasil, viu, Alberto? E eu acho que principalmente o franqueado tem uma marca grande por trás dele, mas ele vive realmente daquele dinheirinho que nem sempre a margem é muito grande. Então, realmente depende bastante do consumo, do nosso consumo aqui. Quem é mais velho, com certeza vai entender o que eu vou falar agora, né? Um pouco mais velho, mas assim, duas coisas. Use filtro solar e compre batom. É isso aí, gente. Obrigado aí pela oportunidade aí. Muito obrigada. Obrigado, Alberto. Obrigado, Tânia. Obrigado, Noelma, Ana Paula, Ângela, Simone.
pela oportunidade de estar junto. Muito obrigada. Sempre muito bom estar com vocês. E, Alberto, mais uma sessão de muita troca, muito sucesso, muita contribuição, né? Então, eu peço a você agora a sua mensagem final, aos nossos coordenadores de mesa também, e aos nossos participantes que estiveram aqui no dia de hoje. Por favor, Alberto. Obrigado, Simone, muito obrigado. Primeiro, obrigado a você, a Noema, a equipe de educação e eventos da ABF pela organização de mais uma mesa redonda e de várias outras que estamos fazendo, né? Eu agradeço a participação do Eric e da Ana com cases práticos, né? Nós estamos precisando ajudar, a gente está falando, bastante gente falando de teoria, mas agora estamos dividindo as práticas, e muito obrigado pelos cases de vocês. A Tânia também foi bem objetiva, muito obrigado, Tânia, por participar e não fugir de nenhuma pergunta difícil, porque a parte jurídica sempre é difícil, né? O Diogo também, também do Santander, quando convidamos ele para vir, o Santander não é qualquer parceiro que se expõe para colocar, a responder todas as perguntas. A todos os participantes, nós temos como objetivo de se continuar contribuindo, teremos mais mesas redondas, né, com franqueados e franqueadores. Eu fiz a pergunta para a Tânia, eu quero fazer uma observação, fiz uma pergunta para a Tânia sobre o cancelamento de um eventual contrato, da necessidade. Eu vi uma frase da Thaís, da Não Mais Pelo, a franqueadora da Não Mais Pelo, numa mesa redonda que ela passou, e isso é o franchise. Ela disse o seguinte: nós fizemos lá um acordo de não deixar ninguém para trás na nossa rede, né? E isso é o franchise, isso é a força e sim também a postura aí de uma franqueadora, né, correta, né, séria, e que com certeza engaja mais ainda os seus franqueados nesse momento difícil, tá? Então, muito obrigado a todos pela participação e uma boa semana. E sim, a gente, só emendando o que o Diogo falou, nós estamos muito preocupados, mas todo mundo com muita serenidade, né? A gente e buscando soluções, compartilhando com amigos ou trocando com parceiros, ou até o Eric falou do competition, né? O Eric é boticário, eu sou L'Occitane, nós somos concorrentes de marcas, mas muito amigos e colegas, então a gente troca bastante, né? Então agradeço e uma boa semana para todos, tá? Perfeito, Alberto. Muito obrigada mais uma vez, Érica, Ana Paula, Alberto, Tânia, o Diogo. Vocês foram incríveis. Muito obrigada mais uma vez também aos nossos participantes. Eu peço aos participantes que avaliem a nossa sessão para que a gente possa sempre melhorar a cada dia, trazer novos temas para vocês. Peço que continuem acompanhando a nossa comunicação nos canais oficiais da ABF. Eu espero que todos fiquem bem e nos vemos nas próximas. Um abraço grande. Tchau, tchau.